O Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Bom, estamos aqui com a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que é relatora do Código Eleitoral, polêmico Código Eleitoral, que teve o seu texto base aprovado na semana passada pela Câmara, no plenário da Câmara. Desde então, começaram as votações dos destaques, que são as emendas ao texto. Hoje à tarde teremos mais uma rodada desses destaques, provavelmente a conclusão desta votação. A deputada veio aqui à redação do Antagonista em Brasília. Muito obrigado pela presença, deputada. Estamos aqui também com o Diego Amorim, que vai participar dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Bom, tem um motivo para ela estar aqui. Ontem nós publicamos uma matéria grande, com uma série de pontos críticos a esse texto, pontos que foram levantados por especialistas na lei eleitoral, que fizeram uma análise a pedido do antagonista de aquilo que pode complicar a vida do eleitor no sentido de tornar menos transparente prestações de conta, de facilitar o emprego de recursos dos fundos partidário e eleitoral de forma justamente sem a fiscalização necessária por parte dos partidos, por parte de campanhas. Enfim, a gente já tinha neste texto aquele jabuti, que previa a quarentena eleitoral de juízes, procuradores e policiais. Só que este jabuti foi retirado na semana passada. Os demais não, os demais permanecem. A deputada veio aqui justamente para tentar esclarecer esses pontos e eu acho que ela discorda de mim. Acho que não são jabutis, são, deputada? Não são jabutis, porque jabuti no jargão do devido processo legislativo são matérias estranhas ao texto e que entram de última hora, entram sorrateiramente. No Código Eleitoral, no Código Eleitoral não há jabutis e nessa compilação que nós estamos fazendo da legislação eleitoral também não. Eu não diria que a quarentena seria um jabuti, porque, inclusive, não está morta na casa ainda. Há inúmeros projetos de leis ainda tramitando com esse mesmo objetivo, de estabelecer uma quarentena para aquelas chamadas carreiras típicas do Estado, que a própria Constituição já trouxe um discrimen quando proibiu essas pessoas, vetou desses entes públicos a possibilidade de terem filiação partidária. Então, não é um jabuti, primeiro, porque é uma matéria típica, pertinente, adequada. E segundo, porque ela tramita na casa há muito tempo e era do conhecimento de todos, foi debatido fartamente. Mas no caso especificamente, a gente já vai entrar nos outros pontos, que é o que interessa, mas nesse caso que foi derrubado, ficou a sensação de uma proposta casuística, justamente porque ela entra, quando ela entrou, ela vinha fazendo um arrastão contra vários integrantes do Judiciário, do Ministério Público, e ficou muito escancarada a intenção, talvez a senhora discorde de mim, mas ficou escancarada a intenção de se impedir a candidatura, uma possível candidatura do Sérgio Moro. Bom, eu vou discordar, exatamente, vou discordar primeiro, porque essa lei ela não alcançaria o Sérgio Moro, porque ela passaria a viger só em 2026. Isso está expresso no texto. A vigência dela começaria em 2026. Então, na versão mais atual do texto. Não. Sempre, desde a primeira versão. Nunca houve outra versão para a quarentena. Havia, sim, uma outra versão nos projetos de leis que tramitam na casa. Inclusive, num do deputado Fábio Tradi, outro do deputado Beto Pereira. Ali, sim, vigiria para cá. Mas quando o texto foi para o Código, ele já foi, Cláudio, para 2026. Nunca houve outro texto. E qual foi o acordo para retirar isso do texto? Não houve acordo. Na verdade, o acordo foi para incluir. Vários partidos solicitaram que essa matéria que tramitava na casa viesse para o texto. Ela veio e, na verdade, ela perdeu no voto, no plenário. Teve acordo? Não teve acordo. Porque a gente vê quando acontece esse tipo de coisa, eles derrubam para depois colocar em outra legislação que vai passar sorrateiramente. Bom, não sei se vai passar sorrateiramente, eu não acho que no plenário, com mais de 500 parlamentares, algo passe sorrateiramente. Acho que tudo ali é muito bem debatido e, da minha parte, é o que eu tento fazer no meu mandato. Agora, não houve acordo, o acordo foi para incluir.
para excluir, houve um voto, um debate no plenário, em que o plenário se convenceu, precisaríamos ter 257 votos para que o texto permanecesse, né, no Código, e faltaram, acho que 3 ou 4 votos para que ele ficasse. Então, na verdade, e mais, não há uma cordinha, assim, né, para que nós trouxéssemos de arrastão, né, um arrastamento de outras carreiras. As carreiras típicas de Estado, isso é defendido por lei. Está na lei já quais são as carreiras típicas do Estado e foram elas que vieram exatamente para dentro do Código através desses projetos de lei tramitados. Quais os principais argumentos anos, prós e contras disso? Por que havia esse debate em relação à quarentena, já que não tinha nada a ver com o Sérgio Moro? Não, a quarentena ela é exatamente a questão de afastar as carreiras típicas de Estado, aquelas que de uma certa forma são garantes da democracia, para blindar essas carreiras da política. E a gênese disso, como eu falei inicialmente, está exatamente na Constituição. Quando o legislador constituinte tirou dessas carreiras típicas a possibilidade de ter filiação partidária. Com isso, o legislador já falou dessa intenção, já passou essa proposta. E é claro que não seria na Constituição que isso seria detalhado. Precisaríamos de uma legislação complementar. Eu discordo dessa matéria, por exemplo, tramitando por lei ordinária. Porque quando a Constituição fala de outros tipos de inelegibilidade, ela remete a uma lei complementar. Então, acho que essas leis, de uma certa forma, não seriam, pelo menos, a espécie normativa adequada para elas estarem. Mas a ideia é essa. A ideia é uma gênese que já veio na Constituição, através do legislador constituinte, quando blindou, quando tirou o direito à filiação partidária dessas carreiras. Eu acho que a grande polêmica em relação a essa quarentena não é nem que se discorde que ela deva existir, mas o prazo que se propõe, né? Porque fica quase como uma punição, né? Uma cassação dos direitos políticos de determinado agente público que resolva abandonar a sua carreira, né? E concorrer e ajudar ou contribuir de outra forma concorrendo a um cargo eletivo. Mas isso também não é incomum do direito. Veja, a esposa ela é inelegível porque é casada. O filho, o sobrinho é inelegível porque tem um parente no poder. Não, eu concordo. Então, eu acho até que as inelegibilidades inatas, elas também retiram direito. Quer dizer, retirar direito político, a gente não pode nem dizer isso, seria uma imprecisão. Porque direito político é direito fundamental, e direito fundamental a gente não perde, não pode tirar. No máximo, suspende. Então, suspende-se também os direitos políticos de parentes que não fizeram nada, são as inelegibilidades inatas que nós chamamos. Só pelo fato de ser parente está inelegível. Então, isso são as regras do jogo político e são postas para todos. Não se dirigem a esse ou aquele grupo. Eu acho que que tem uma série de coisas que a gente precisa aproveitar, talvez o princípio que está por trás desse debate e aplicar ele, de fato, para vários outros problemas que a gente percebe que existem hoje, como filhos de ministros do Supremo, do STJ, de desembargadores. O Código prevê essa impossibilidade. Pois é. E também... Olha aí uma coisa boa no Código. Olha só, tá vendo? Tá vendo? Vamos falar então de coisa boa no... O que tem? Porque a gente falou aqui, são mais de 900 dispositivos. A senhora estava contando aqui para a gente, antes da entrevista, que mais de 80% é apenas a consolidação de normas que já existem, mas que estavam, vamos dizer assim, espalhadas, muitas delas em contradição umas com as outras. Explica um pouquinho e, por favor, destaque o que tem de bom, porque, por enquanto, a gente está com a impressão negativa. Então, para você dizer que o Código é todo ruim, você tem que dizer que a legislação eleitoral atual é toda ruim. E a nossa intenção não foi fazer uma nova legislação eleitoral. Uma frase que eu gosto de dizer é a seguinte: a ideia era fazer uma acupuntura na legislação eleitoral. Sistematizar, organizar e só atuar naqueles pontos em que haviam tipos abertos, não havia um procedimento adequado, havia vamos dizer, uma oscilação jurisprudencial, para deixar claro, olha, a jurisprudência aqui nesse ponto oscila muito. Vamos deixar claro qual é o rito, qual é o procedimento, qual é o tipo eleitoral que se está falando aqui. Então, esse para mim, é o grande mote, é o grande ponto, é a grande intenção.
porque isso aumenta a segurança jurídica e isso diminui a judicialização. Então, não houve essa intenção, tanto que o ato que cria, ele é um ato de sistematização da legislação eleitoral. Então, a ideia era exatamente essa, organizar a legislação eleitoral e atuar só onde havia antinomias, onde haviam lacunas, enfim. Deputada, a senhora avalia que houve tempo necessário e o debate necessário em torno desse assunto? E eu nem digo somente com a sociedade civil, mas com os próprios deputados. A gente tem ouvido muitas críticas nos bastidores de parlamentares em relação à questão mesmo da sistemática do plenário em razão da pandemia da Covid. Então, muitos deputados acreditam e avaliam hoje, dizem isso para nós jornalistas, que os líderes estão conduzindo os debates diretamente no plenário e que a coisa está sendo tocada com essa expressão mesmo a toque de caixa. A senhora avalia que esse novo Código Eleitoral foi devidamente discutido com a sociedade civil e com a Casa? Bom, primeiro dizer que esse debate é um debate que está posto há muito tempo. Você não vai se dirigir a qualquer pessoa que atue no processo eleitoral, seja como dirigente partidário, como juiz, como promotor, como advogado, que não diga que havia necessidade de se sistematizar essa legislação, que não tenha uma queixa, né, que não se ressinta de uma legislação mais clara e melhor organizada. Então esse debate está posto há muito tempo. Aliás, esse debate já está atrasado pelo menos 30 anos, porque o Código Eleitoral ele é anterior à Constituição de 88 e há dúvida sincera de que ele tenha sido recepcionado pela Constituição, pela quantidade de pontos em que ele ainda conflita com ela. Então, esse debate estava maduro na comunidade jurídica, na comunidade acadêmica, nos cientistas políticos, enfim. Havia já esse anseio, né? Segunda questão, o grupo de trabalho ele começou a se reunir e se reunia 3 vezes por semana desde fevereiro. E depois de ter sistematizado o texto, nós passamos em todas as bancadas, algumas até 4, 5 vezes. Então a crítica de alguns deputados que não conheciam o texto previamente, a senhora refuta? Refuto completamente, porque essas reuniões foram feitas na sede dos partidos virtualmente, inclusive numa modalidade mista, né? Alguns presenciais e alguns por videoconferência, reuniões de 2, 3 horas com cada um partido, com a oposição, por exemplo, a gente estava contando, fui 5 vezes. O único partido que diz que não recebeu, que não abriu a sede para nos receber foi o Partido Novo. Ainda assim, a deputada Adriana Ventura organizou um debate com segmentos sociais e nós lá estivemos. Então, não há isso de dizer que os deputados não conheciam. Tanto conheciam que nós tivemos 387 votos contra 80. Então, isso mostra... Na votação do texto base. A votação do texto base. Isso mostra que havia, sim, um consenso na casa, né, a respeito do texto. Então, cada partido pôde contribuir, pôde debater, pôde conhecer, pôde refutar, pôde acrescentar, pôde modificar. Então, por que a urgência? Porque com a proximidade do processo eleitoral e essa desorganização, quase todos, eu digo desorganização da legislação, e também tendo em vista o rito que nós estamos trazendo aqui, quase todas as votações estão sendo feitas nesta modalidade. Nós votamos PECs, nós votamos tudo que está indo a plenário, está indo nesta modalidade desde a pandemia. E trago um exemplo que aconteceu antes e que tramitou exatamente igual o Código está tramitando. O pacote anticrime também saiu do grupo de trabalho, depois desse debate maduro com a Casa, e foi a plenário. E foi aprovado também com um percentual tão elevado, tão veemente quanto esse, e depois foi por unanimidade no Senado. E a gente viu no que resultou o pacote anticrime. O pacote anticrime resultou na melhor legislação processual penal que nós temos no Brasil hoje. Há controvérsias. Não há controvérsias. Sabe por que eu digo que não há controvérsias? Porque dos quase 500 artigos, foram 26 vetos, a Casa derrubou os 26 e nós temos um único dispositivo que está suspenso pelo Supremo, mas por motivo de vacatio legis, que é o juiz de garantias. Então, eu vou discordar de você mais uma vez. A legislação do pacote anticrime, ela está em perfeita consonância com o nosso sistema de percepção penal e ele veio
muito bem recepcionado, não só pela casa, mas pela sociedade também. Foi votado unanimidade, Cláudio. Eu não quero perder o meu tempo com o pacote anticrime agora, porque isso aí já são a gente está ganhando tempo já sempre. São águas passadas. Eu quero que a senhora ajude a esclarecer o seguinte. Nesta reportagem que nós publicamos ontem, a reportagem, qual é o título para quem não leu? Código Eleitoral implodirá controle sobre bilionários fundos eleitoral e partidário. Quer dizer, além da quarentena de juízes, que a gente já acabou de discutir, o texto em votação libera gastos, flexibiliza a prestação de contas e dificulta a fiscalização. E aí há uma série de artigos que são reproduzidos aqui, e eu queria colocar pelo menos uns 3 para a senhora. O primeiro é o seguinte. O artigo 421, parágrafo 1º, diz que permite a utilização do fundo partidário para pagar dívida partidária de outros órgãos partidários que sejam impedidos de receber verbas do fundo. Sim. Isso está sendo visto como uma forma de você driblar aí a fiscalização e usar a verba partidária para pagar a multa de infração partidária no gasto da própria verba partidária. Não é isso não. Deixa eu explicar. Às vezes, os diretórios municipais e estaduais, eles contraem dívidas e não há repasse suficiente do fundo partidário para que eles quitem essas dívidas. Essas dívidas são de pessoal, de aluguel de casa, água, luz, telefone, das despesas correntes desses diretórios. Mas o partido não deveria fazer isso, o diretório nacional? Mas é isso que a lei busca atingir. Obrigar que o Partido Nacional assuma essas despesas, que são despesas correntes de órgãos seus, né, que não tiveram capacidade financeira de cumprir. Não se está tratando aí de outro tipo de despesa. É exatamente essa despesa. Órgão municipal, órgão estadual, órgão nacional. Órgão nacional é que gere o fundo partidário. E muitas vezes o valor repassado para os estados e para os municípios não dão conta das despesas. E eles terminam contraindo dívidas. Dívida com pessoal, dívida com água, com luz, despesa corrente. Então, o Partido Nacional é obrigado, é responsável por essas despesas. Tá. É disso que nós estamos falando. Artigo 444 desobriga a apresentação de informações durante a campanha por meio de sistema próprio da Justiça Eleitoral, comprometendo a transparência e a divulgação de informações financeiras durante a campanha. Nós fizemos uma concentração dos prazos da campanha. A legislação anterior, ela não foi alterada nesse ponto, quando nós mudamos o prazo da campanha eleitoral de 90 para 45 dias. Então, como esse prazo de 45 dias é um prazo muito menor, aqueles prazos previstos na legislação anterior, eles estavam não estavam em sintonia, estavam dessintonizados. Então, você tinha que fazer 3 prestações de contas, que antes eram de cada 30 dias, em 45. Então, o que se fez? Puxou a prestação de contas toda para dentro de 45 dias e a informação das despesas, elas passam a ser, na medida em que as despesas vão sendo feitas, no mesmo regime que a Receita Federal utiliza hoje, e se houver uma coisa que não se pode dizer, é que a Receita Federal não é eficiente na fiscalização de recursos, né, de utilização de recursos. Isso é feito e vai sendo lançado durante todo o período da campanha, e no final é feita a consolidação dessa prestação de contas. Isso dá, pelo contrário, aumenta a transparência, Cláudio, na medida em que eu, adversário, eu posso ir todos os dias lá no sistema e olhar o que foi que o meu adversário gastou naquele dia, que despesa ele fez e conferir. Então isso dá uma contemporaneidade no acompanhamento da prestação de contas. Eu acho que a leitura foi meio enviesada desse artigo. Tá, tem 2 outros pontos aqui que eu vou colocar numa pergunta só, depois passo aqui a palavra para o Diego. Um é o seguinte, artigo 429 e artigo 460 dificulta a fiscalização do Caixa 2 pela Justiça, que fica limitada a verificar a regularidade da origem e da destinação dos recursos à finalidade eleitoral. Isso impossibilitaria a coleta de informações externas às contas, como também impediria a constatação da movimentação de recursos não declarados. Uhum. E uma outra é a que impossibilita a Justiça Eleitoral de requisitar, por exemplo, técnicos dos tribunais de conta no exame das prestações de conta. Artigo 445, parágrafo 5º. Vamos lá. Com relação ao Caixa 2, para começar, não existia Caixa 2 na legislação eleitoral. O Caixa 2, e havia essa disputa, o Caixa 2 ele era apurado na Justiça Comum,
que não tinha o mesmo tempo, o mesmo time da Justiça Eleitoral para julgar esses processos de Caixa 2. Não existia o tipo Caixa 2, não existia o crime de Caixa 2. Ele estava na legislação extravagante. Na legislação eleitoral não tinha. Nós trouxemos o tipo Caixa 2 para dentro da legislação eleitoral, dissemos que ele é da competência da Justiça Eleitoral para julgar junto com os demais processos eleitorais que houverem, de abuso de poder, de abuso de meio de comunicação, de abuso de poder econômico, abuso de poder político para ser julgado junto. E dissemos qual é o rito que ele deve ser utilizado. A questão do acordo de não persecução, isso existe no processo administrativo, isso existe no processo penal. Nós trouxemos para dentro do processo eleitoral, porque às vezes, na minha campanha, apareceu um veículo que estava plotado com a minha candidatura e que eu não sabia. Então isso ficou como um recurso não declarado. Minhas contas foram aprovadas, foi tudo tranquilo, porque era realmente uma filigrana, era uma bobagem. Mas digamos que apareça uma despesa que o candidato não teve ou fugiu do controle, de menor valor, de pequeno valor. Então isso, para evitar que mova toda a máquina para apurar uma filigrana, uma omissão numa despesa, há a possibilidade do acordo de não persecução penal. Nesses casos, que a gente não pode nem dizer que no processo eleitoral tem a bagatela, mas seria esse princípio da insignificância, aplicado aqui, que já é aplicado no direito penal, que já é aplicado no direito administrativo, que já é aplicado no direito civil e que veio para cá. Não é uma inovação, não é uma criação. Você me fez outra pergunta que eu queria falar. Os técnicos do Tribunal de Contas, requisição deles. Nunca houve essa possibilidade na legislação. Nós nem tiramos e nem colocamos. Isso sempre foi feito através de convênios, de acordos. Então, nunca houve e nós também não colocamos. Talvez até devêssemos ter colocado, mas isso nós não retiramos, porque simplesmente nunca existiu. Deputada, vale deixar claro para quem está nos acompanhando também que aquelas mudanças que resultarem ali em mudanças diretamente na eleição precisam ser aprovadas até o mês que vem, um ano antes das eleições. Isso ajuda a explicar um pouquinho também da pressa dos senhores em aprovar essa matéria. Em se aprovando hoje, em definitivo, na Câmara, o projeto segue para o Senado. A gente viu recentemente o Senado derrubando aí a chamada mini-reforma trabalhista, alguns senadores independentes fazendo um discurso mais efusivo de que não serão apenas carimbadores da Câmara. A senhora, como relatora na Câmara, tem conversado com o Pacheco, com os senadores, e qual a sua expectativa de tramitação na casa vizinha? Tá. Bom, essa interlocução é feita entre os presidentes das casas, né? Presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles têm conversado, né? Eles têm dialogado e a legitimidade para fazer esse tipo de interlocução é deles. Agora, informalmente, eu tenho conversado com alguns senadores que são ligados à área, alguns senadores que são ligados, que gostam da matéria, que debatem a matéria e que já têm experiência de ter relatado anteriormente essa matéria, como o deputado Marcelo Castro, como o senador Anastasia, como o senador Fávaro e alguns outros também que têm dado essa oportunidade para, na informalidade, nós debatermos. Formalmente, esse debate é feito entre as mesas diretoras. Vai passar por lá fácil no Senado, a senhora acredita? Olha, bom, a matéria realmente é uma matéria que tem veja, você regulamentar o jogo do poder é algo muito... É um grande esforço, né? Então, eu respeito o tempo do Senado, respeito a sistemática deles, enfim. Mas eu espero ansiosamente que dê certo. A volta das coligações vai se confirmar? É um ponto sensível nesse debate, né? Mas isso realmente não está no Código. Nós não podemos colocar no Código, porque hoje a Constituição veda a coligação. Então, eu não poderia nem sequer aportar essa matéria no Código, porque ela já tem sede constitucional. Então, isso vai ser debatido naquela PEC, não lembro o número, que foi relatada pela deputada Renata, né? Renata Abreu, e que lá eu acho que está sob a relatoria do do senador Marcelo Castro. Ok. Né? Está propondo três concorrentes no segundo turno. Exatamente, essa polêmica proposta que a gente trouxe com exclusividade, com a primeira mão no antagonista semana passada, do senador Marcelo Castro, propondo que o segundo turno, Cláudio, tenha 3 e não somente
2 candidatos. Isso acontece em outros países, né? Acontece na comunidade europeia, isso acontece. Qual o benefício disso? O benefício, bom, eu acho que para nós aqui, ele quebra o sistema. Nós temos 2 tipos de maioria, né? A maioria absoluta e a maioria simples. A maioria absoluta é 50% mais 1. Eu acho que fica difícil você chegar no 50% mais 1. Mas ele é mais inclusivo, ele aproveita mais os votos. Na comunidade europeia, vários países, inclusive a França faz isso. Primeira rodada, quem fez até, vamos dizer, 12%, 15%, vai passar. São fases, né? Um jogo com várias fases que você vai passando de uma fase para outra, conforme a votação recebida. Isso amadurece a escolha, isso inclui, né, mais, mas isso contraria o nosso princípio da maioria absoluta, né? Dificulta formar a maioria absoluta. É uma mudança brusca. Se tem 3 candidatos, vai ser muito difícil um fazer os 50% mais 1. Claro. É muito difícil. Então, e aí, se não fizer, o que acontece? Eu estou aguardando qual é a solução que o senador vai dar para isso. Para os destaques desta terça-feira, deputada, e a conclusão da votação do novo Código Eleitoral na Câmara, qual a sua expectativa? Tem algum destaque que ainda está passível de negociação e de acordo? Nós temos 16 destaques, né? Temos aquele da propaganda, da propaganda da pesquisa, né? Sim, que é a proibição da divulgação de pesquisas na antivéspera da eleição. É o mesmo prazo de propaganda eleitoral. Né? O que se diz é que essa regra ela iria ferir o direito à comunicação, o direito à informação. Né? E que isso iria, vamos dizer, tirar do eleitor um elemento que ele poderia utilizar na escolha do seu candidato. Eu diria que a propaganda eleitoral também, tem o mesmo objetivo, ela tem a mesma justificativa e ela tem o mesmo bem jurídico protegido. Ela protege também se a pesquisa pode ser usada para convencer o eleitor, a propaganda também tem esse objetivo. Então, você aplicar em ambas a mesma lei, a mesma regra, eu acho que você está promovendo, né, vamos dizer, fortalecendo a democracia, o processo de escolha, deixar o eleitor ter outros métodos para escolher. Mas, deputada, a própria Câmara aprovou a mini-reforma eleitoral antes de discutir o código, liberando boca de urna, propaganda de boca de urna, liberando, inclusive, de você pegar o eleitor, colocar dentro de um ônibus e levar para a zona de votação, liberou showmício, etc. Não é contraditório? Não liberou showmício. E não liberou boca de urna e nem liberou transporte irregular de eleitor. O que acontecia? Hoje, esses crimes, eles tinham natureza civil e natureza penal. Então, se você desse uma carona para um eleitor, você poderia ser preso em flagrante e ficar preso. Sim. E responder também civilmente. Hoje, e isso foi feito na Procuradoria, foram vários procuradores eleitorais que trouxeram essa proposta. Então, ao invés de ser um crime de natureza penal, a pessoa ser presa, aumentando a população carcerária, a pena dela é uma pena, e a multa não é barata, é uma pena civil, o processo ao invés de ser penal vai ser civil, e a multa ela é bem elevada, talvez a multa mais salgada que haja no Código Eleitoral. Bom. Não houve liberação, apenas essa dúplice natureza, ela não se justifica mais atualmente. Isso do direito penal do inimigo no processo eleitoral nunca funcionou, entendeu? Então, boca de urna é crime, transporte irregular de eleitor é crime, showmício não está permitido e apenas se potencializou a natureza civil desses crimes. Bom, agradeço a sua participação aqui no Antagonista, no nosso papo aqui diferente, né? O nosso papo fora da programação do programa, mas mais tarde estaremos também conversando, né, Diego, fazendo uma análise já provavelmente com a votação, com o resultado da votação dos destaques, com a conclusão dessa tramitação aí do Código Eleitoral, pelo menos na Câmara. Vamos ver o que acontece no Senado. Obrigado pela participação, pela presença aqui, por ter até a coragem de vir se contrapor, porque muitas vezes eu tenho acontece muito, várias lideranças políticas, a gente convida para vir, seja virtualmente ou não, e muitos simplesmente não vêm, tem um pavor de conversar conosco, a gente não morde, viu? E, na verdade... Morde não, gente, eu não saio nem mordida. E esse debate, ele é importantíssimo,
para a nossa democracia e para a conscientização, inclusive, do eleitor. Tá, Cláudio, eu agradeço a você, agradeço ao Diego, agradeço ao antagonista por terem me recebido aqui. O café daqui é ótimo, vou experimentar na saída, mas eu já soube que é ótimo o café daqui. E a conversa também. Para mim, isso só amadurece o debate e a oportunidade que vocês deram de que a gente pudesse ouvir o nosso ponto de vista, eu acho que é importantíssimo para nós, para o jornalismo, para a democracia, enfim. Ouvir o outro lado é muito importante. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Sinceramente agradecida. A gente Obrigado. agradece. Até logo.